Exposta à traição do sogro, encontrou a salvação em um fazendeiro incrível e transformador. A vida de Clara desmoronou como um castelo de cartas. A jovem professora de 28 anos, conhecida por seu amor aos alunos e dedicação na escola pública, sempre acreditou que a educação era o caminho para um futuro melhor. Vinda de uma família simples, ela sonhava em ver sua cidade florescer, mas tudo mudou em um piscar de olhos. Ao descobrir que seu sogro, um político influente da região, estava envolvido em um esquema de corrupção que desviava verbas da educação, Clara se sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Perante a escolha entre proteger a própria família ou lutar pela verdade, ela decidiu ser corajosa e denunciou o sogro. O peso da decisão, no entanto, era insuportável. Os olhares dos colegas na escola eram repletos de julgamento. Os sussurros nas salas de professores se transformaram em assuntos de risadas e olhares tortos. A dor de ser tratada como uma intrusa na família que sempre a acolheu tomou conta de Clara. Era como se um fio invisível a ligasse a uma traição que nunca cometeu. A solidão a envolvia, enquanto ela se perguntava como havia perdido o apoio de todos, aqueles que um dia considerou seus. Nessa turbulência emocional, suas esperanças pareciam se dissipar. Foi então que Clara conheceu Pedro. Ele era um fazendeiro humilde que morava nas proximidades, longe das tramas sujas da cidade. Com os olhos azuis profundos e um sorriso sincero, Pedro a acolheu em seu coração. Descobriram uma conexão instantânea. Ele compartilhou suas lutas, suas esperanças e o desejo profundo de um mundo mais justo. Pequenas ações podem fazer grandes diferenças, disse ele, iluminando o caminho que Clara já estava se recusando a percorrer. A ideia de um projeto agrícola sustentável brotou deles, uma luz no meio de tanta escuridão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A relação entre Clara e Pedro se aprofundou. Eles não apenas trabalhavam no projeto juntos, mas também sonhavam juntos. O amor floresceu entre ciclos de plantação e colheita, pois a esperança não é brinquedo de poucos. Porém, com cada desabrochar de sentimentos, o peso da traição familiar a perseguia. Clara estava presa entre ficar ao lado de quem a havia ferido ou viver a felicidade que Pedro proporcionava. Certa noite, enquanto contemplava as estrelas em meio ao campo, Clara recebeu a visita inesperada de sua sogra. A mulher, com lágrimas nos olhos, pediu perdão por todos os insultos, implorando que ela retornasse. A família sempre fica em primeiro lugar, disse ela, com um tom de desespero que arrepiou Clara. Os conflitos internos brotaram como tempestades, e ela já não sabia se o amor por Pedro e sua luta pela justiça eram mais fortes do que a lealdade a quem lhe virou as costas. Enquanto o vento soprava suavemente, Clara se viu em um inesperado labirinto emocional, sem saber se conseguiria encontrar seu caminho. O que escolherá? Suas emoções gritavam por uma decisão, e as luzes da cidade ao fundo pareciam esperar por isso. Clara ficou em silêncio, olhando para sua sogra, com o coração pesado. As palavras pareciam um eco, uma súplica que reverberava dentro dela. Família sempre fica em primeiro lugar. Aquela frase a consumia, mas algo dentro dela também gritava por justiça. O olhar de Pedro, que ainda estava em sua mente, irradiava uma força que contrabalançava a dor daquela conversa. Entregar-se à traição ou ao amor? Era um dilema cruel. Eu não sei se consigo voltar, murmurou Clara, suas mãos se torcendo nervosamente. Cada palavra parecia um tijolo a mais em uma parede construída em torno de seu coração. A sogra regalou os olhos, a surpresa misturada à dor. Você é parte de nós, Clara. Sempre foi. Por que deixar que isso nos separe? A pergunta pairou no ar, como uma gota de chuva prestes a despencar. Enquanto isso, Pedro, do outro lado do campo, notou que algo estava errado. O sussurro do vento trouxe até ele a tensão daquela cena. Ele desejava que Clara fosse transparente com ele, que falasse sobre o que a estava atormentando, mas ele também a respeitava.
Ele sabia que suas escolhas tinham um peso que ele, como um homem fora daquela confusão, talvez não pudesse compreender totalmente. No fim da conversa, quando a sogra se despediu, Clara sentiu um misto de alívio e angústia. A decisão não se tornava mais fácil. Foram dias de emoções desencontradas. Na escola, os olhares que antes a feriam começaram a ser trocados por sorrisos tímidos. Aos poucos, alguns colegas começaram a se aproximar, oferecendo uma palavra amiga, um gesto de apoio. Era como se o próprio ar estivesse mudando, trazendo um novo aroma de esperança. Clara sentou-se em um banquinho na fazenda, o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de um laranja suave. Pedro a encontrou ali, mergulhada em seus pensamentos. Ele se aproximou, viu a angústia em seus olhos e sentou-se ao seu lado, sem pressa. O que a preocupa, Clara? Sei que algo está pesando em seu coração. A voz dele era um bálsamo, e ela contou tudo. A visita da sogra, os apelos pela família, as escolhas dolorosas que a aguardavam. Ao ouvir a sinceridade em sua voz, Pedro segurou a mão dela. Entendo sua dor. Se precisar de um tempo, eu estarei aqui. A vida é feita de decisões difíceis, mas lembre-se, você não está sozinha. As palavras dele soaram como um abraço quente. Era reconfortante. Era o que ela precisava ouvir, a sensação de pertencimento, mesmo diante do caos. Entretanto, na calada da noite, enquanto Clara adormecia, uma reviravolta inesperada aconteceu. Ao abrir os olhos de madrugada, ela percebeu uma SMS em seu celular, uma nova mensagem do seu sogro. Precisamos conversar. Os planos mudaram. O corpo gelou. O que ele queria? Paralela ao amor que florescia com Pedro, a sombra do passado começava a ameaçar seu futuro. O que Clara fará diante dessa nova convocação? O peso da lealdade familiar voltaria a atacá-la, desafiando suas convicções e seu amor? No dia seguinte, a luz do sol entrou no quarto de Clara como um aviso, urgente e impositivo. Ela acordou com a mensagem do sogro ainda fresca em sua mente. O que poderia ser tão importante a ponto de exigir uma conversa imediata? O coração dela batia rápido, como um tambor ansioso. A lembrança do calor das mãos de Pedro a confortava, mas a preocupação a arrastava de volta a um lugar sombrio. Clara se arrumou rapidamente, tentando afastar os pensamentos sombrios. A fazenda pulsava com vida, o som dos animais e o cheiro de café fresco se misturavam em uma sinfonia acolhedora. Cada passo que ela dava em direção à cozinha parecia um peso maior que o anterior. Ao chegar lá, Pedro estava sentado à mesa, engrossando o café com um sorriso que iluminava o ambiente. — Bom dia, Clara. Dormiu bem? O tom de voz dele era suave, com uma pitada de preocupação ao notar a expressão tensa em seu rosto. — Podia ser melhor, ela respondeu, ao mesmo tempo que decidia como lidar com a situação. Eu, na verdade, preciso falar com você sobre algo, sobre a minha família. Pedro ergueu as sobrancelhas, interessado. Claro, o que aconteceu? Clara hesitou, procurando as palavras certas. O que deveria contar? As dúvidas, as inseguranças, a mensagem do sogro? Mas não podia deixar que o medo a dominasse. Meu sogro me mandou uma mensagem à noite. Ele quer conversar. Sinto que algo grande está prestes a acontecer. O rosto de Pedro ficou sério. Isso não soa bom. Você está fazendo a escolha certa ao pensar em sua felicidade. Sei que sua família é importante, mas você também deve se preocupar consigo mesma. As palavras dele a confortaram, mas também a deixaram ainda mais confusa. Clara tomou um gole de café, tentando encontrar um caminho claro entre as emoções que a atormentavam. Ela precisava entender que, por mais que amasse Pedro, a lealdade à sua família nunca desapareceria. Você não acha que pode ser uma armadilha? Ele fixou os olhos nos dela, buscando entender toda a gravidade da situação. Mal sabia Pedro, mas isso era exatamente o que Clara temia. Não sei, mas preciso ir, preciso enfrentar isso. Não posso simplesmente ignorar, ela sussurrou, sentindo o peso da responsabilidade. Depois do café, Clara se despediu de Pedro com um beijo suave, como se quisesse carregar um pouco de seu calor e força. O coração dela estava dividindo-se entre o amor e o dever familiar. Enquanto dirigia até a casa de seu sogro, cada quilômetro parecia uma eternidade. O asfalto era a linha tênue entre seu passado e seu futuro.
Quando chegou, a atmosfera era pesada. Seu sogro a aguardava na sala, a expressão um tanto inquieta. Clara, que bom que você veio, ele começou, mas a ansiedade em seu tom era palpável. O que aconteceu? Por que essa urgência? O tom dela era firme, mas as mãos tremiam ligeiramente. Temos muitos assuntos familiares a discutir, mas as coisas mudaram e não posso deixar que você se envolva em um escândalo, ele falou, evitando o olhar dela, quase como se estivesse escondendo algo. Clara sentiu um frio na barriga, a realidade se despejando sobre ela como um balde d'água gelada. O que ele estava escondendo? Ela respirou fundo, tentando manter a calma. A verdade estava prestes a se revelar, e com ela, sua capacidade de escolher entre sua família e o amor. Clara, às vezes precisamos fazer sacrifícios. As palavras dele quase soaram como uma ameaça. O que se escondia por trás daquelas frases? E, enquanto seu coração pulsava pelo amor que deixava para trás, Clara se deu conta de que a conversa acabara de começar. Um novo dilema a aguardava, e ela já podia prever que isso mudaria tudo. O que ela faria agora? A tensão pairava no ar, como um cabo de aço prestes a se romper. Clara olhou nos olhos do sogro, buscando alguma pista, uma centelha de verdade que pudesse iluminar aquele mistério. A expressão dele se transformou, e ela percebeu a luta interna nas rugas de seu rosto, uma mistura de preocupação genuína e uma determinação fria. "O que você quer dizer com sacrificar?" Clara perguntou, o medo tomando conta de sua voz. O canto da boca do sogro se contraiu, como se cada palavra que ele estava prestes a soltar pudesse provocar uma revolução. "Clara, existem segredos familiares que precisam ser preservados. Não quero que você se envolva em algo que possa manchar seu nome e o da sua família." Ele hesitou, como se pesasse os próprios pensamentos. "Um evento recente, algo que pode mudar tudo para você e para todos nós." As palavras dele ecoavam na mente de Clara, formando um labirinto de receios e desconfianças. Enquanto tentava entender, o ambiente ao redor parecia ficar mais escuro, a sombra se alongando. O que seria tão grave? Ela nunca fora uma pessoa que se omitia, e ali estava, recebendo uma mensagem que a colocava diante de uma escolha dolorosa. "Se há algo que você precisa me contar, faça isso agora. Eu não posso tomar decisões no escuro." Clara endureceu a expressão, decidida a não deixar que aquela conversa a intimidasse. O sogro respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar uma bomba. "É sobre sua mãe, Clara. Ela..." Ele hesitou novamente. "Ela... cometeu um erro. Um erro que pode ter consequências graves." Ainda para você. O coração de Clara despencou. "O quê? Que tipo de erro?" "É algo que afetou a reputação da nossa família, um escândalo financeiro. E, se você não se distanciar, todos vocês podem ser arrastados para isso." Ele finalmente olhou nos olhos dela, e o peso da autoridade que sempre a protegia agora parecia uma âncora, arrastando-a ainda mais para o fundo. A respiração de Clara ficou presa na garganta. Lembranças de longas conversas sobre lealdade e honra surgiram em sua mente. Ela sempre se orgulhou de sua família, mas agora se sentia em um campo de batalha, agonizando sob a pressão de um legado que não era mais glorioso. E onde ficava seu amor por Pedro nesse emaranhado de escândalos? "Você não pode simplesmente esperar que eu me afaste assim", ela insistiu, com a voz quase quebrando. "Preciso entender, lutar e enfrentar isso junto à minha mãe. Ninguém pode decidir o meu futuro por mim." O silêncio que se seguiu foi tão torcido que Clara quase pôde tocar. O sogro parecia estar lutando internamente, mas não dava sinais de rendição. "Se você se unir a ele, não pode voltar atrás, Clara. Isso pode estragar tudo, sua vida, seu futuro." Pedro. Ele parecia mais preocupado com a imagem do que com a dor da filha. Um ciclo interrompido, uma escolha à sua frente. O amor e a lealdade colidiam como tempestades, e Clara teve a certeza de que estava em um momento decisivo. "Não posso abrir mão do amor que sinto apenas por causa de rumores e erros de outros. Se há algo por trás de tudo isso, eu vou descobrir e encarar", Clara disse, decidida. Um fogo começou a arder dentro dela, um novo tipo de coragem. "Então, você não sabe que eu não posso deixá-la fazer isso."
Clara, tenha cuidado com sua escolha. Às vezes, o custo da liberdade é muito alto. O tom dele pesou no ambiente, e Clara percebeu que a luta estava só começando. Quando Clara saiu da casa do sogro, a luz do sol parecia mais intensa, quase ofuscante. A sensação de estar à beira de um precipício era intensa, mas também libertadora. Agora, mais do que nunca, ela tinha que decidir de que lado estava. E enquanto dirigia de volta à fazenda, seu coração pulsava, não só com incertezas, mas com um novo propósito. O que aconteceria se ela buscasse a verdade? Como isso mudaria seu relacionamento com Pedro? No fundo da sua alma, Clara sabia que um caminho perigoso a aguardava e que as consequências da sua escolha estavam prestes a se desenrolar de maneiras inesperadas. E uma pergunta flutuava no ar. Ela estaria disposta a sacrificar tudo por uma verdade que poderia libertá-la? Clara chegou em casa, a mente acelerada, cheia de perguntas e um turbilhão de emoções. Ela estacionou o carro, mas ficou ali por alguns minutos, olhando por cima do volante, tentando organizar seus pensamentos. O céu azul parecia tão alegre e despreocupado, em contraste com a desalegria que sentia. Tempestade que rugia por dentro dela. E se tudo o que o sogro dissera fosse verdade? E se sua mãe estivesse mesmo envolvida em algo que pudesse manchar seus nomes? Ao entrar na casa, a familiaridade do lar não trouxe o conforto esperado. A contradição entre o que conhecia e o que acabara de descobrir era um peso em seu peito. O cheiro do café recém-passado, as paredes cheias de fotos de momentos felizes, tudo parecia uma farsa, agora que sombras se aproximavam. Clara decidiu que não podia esperar sua mãe chegar. Ela precisava descobrir a verdade. Foi até o quarto e abriu a gaveta da escrivaninha, procurando qualquer pista que pudesse explicar o silêncio dela sobre o assunto. Encontros secretos, documentos, uma mensagem qualquer. E, de repente, seus olhos se fixaram em algo. Um pequeno envelope, que parecia ter sido escondido, estava parcialmente enterrado sob algumas folhas. Com as mãos tremendo, Clara puxou o envelope e o abriu. Dentro havia uma carta. A caligrafia era inconfundível, era da sua mãe. Ao começar a ler, Clara sentiu um frio na barriga. As palavras em sua mente se cristalizavam em uma verdade amarga. Sua mãe falava sobre um investimento que havia dado errado, envolvendo pessoas que sempre estiveram ali por perto, mas que agora pareciam estranhas. Clara, se você estiver lendo isso, é porque eu não consegui encontrar uma forma de te proteger. A frase doeu como um soco. Sua mãe estava ciente de que algo estava prestes a acontecer, e mesmo assim não tinha conseguido se abrir. Clara não podia acreditar que a mulher que havia ensinado tanto sobre integridade agora estava enredada por um erro que poderia destruir a família. Com a carta nas mãos, Clara sentiu lágrimas quentes em seus olhos. O que mais sua mãe havia escondido? A carta mencionava encontros clandestinos e nomes que ela não reconhecia. Clara decidiu que tinha que enfrentar a mãe. Mas o que diria? Como confrontaria alguém que sempre admirou e ao mesmo tempo sentia uma raiva crescente por não ter recebido a verdade? E havia Pedro. Como ele se encaixava nesse quebra-cabeça? A lembrança de seu sorriso irradiando alegria contrastava com a realidade pesada que ela enfrentava. O amor que sentia por ele era um porto seguro, mas agora parecia ameaçado por essas revelações. Clara precisava de um plano. Não podia se deixar guiar pelo medo ou pela incerteza. Com uma nova determinação, pegou o telefone e mandou uma mensagem para Pedro. A mensagem simples, mas cheia de significado. Precisamos conversar. É urgente. Enquanto esperava pela resposta, uma nova onda de ansiedade a invadiu. O tempo parecia arrastar-se. Cada segundo era uma eternidade. O telefone vibrou e o coração dela disparou. Mas, quando ela leu o texto que chegou, os olhos dela se arregalaram e a respiração ficou presa na garganta. Era uma mensagem que poderia mudar tudo. Clara, encontrei algo que você precisa saber. Precisamos nos encontrar agora. É sobre sua mãe. O que seria? A situação que parecia já complexa agora se tornava ainda mais intrincada. Com o coração aos pulos, Clara percebeu que a verdade estava mais próxima, mas também poderia ser mais aterrorizante do que jamais imaginou. Ela estava prestes a mergulhar de cabeça em um mundo onde lealdades seriam testadas e onde a traição poderia vir de quem menos esperava. Ela refletiu rapidamente.
Estaria pronta para o que estava prestes a descobrir? Clara pegou a chave do carro e saiu às pressas. O caminho até o café onde Pedro a esperava parecia um labirinto de incertezas. A cada curva, sua mente girava em torno da situação. O que Pedro teria descoberto? O que mais sua mãe poderia estar escondendo? O som dos pneus cantando na estrada ecoava suas dúvidas e medos. Quando finalmente chegou, viu Pedro sentado em uma mesa isolada no canto. A expressão dele misturava preocupação e determinação. Seus olhos estavam fixos no celular, como se saboreasse cada segundo da espera. Clara sentiu um frio na barriga ao se aproximar. Ele parecia tão seguro, tão determinado, e ela tão perdida. "Oi, Clara", ele disse, levantando o olhar com um meio sorriso que não chegava aos olhos. "Agradeço por vir." "Oi, Pedro", respondeu, sua voz hesitante. "O que aconteceu? O que você encontrou?" Ele hesitou, respirou fundo e indicou para que ela se sentasse. "Você precisa saber que as coisas não são bem como aparentam. Sua mãe está em uma situação complicada, e eu não queria te trazer ainda mais preocupação, mas encontrei alguns documentos que têm seu nome." Clara franziu a testa, uma mistura de confusão e temor se formando dentro dela. "Documentos? Que documentos?" "Registro de transações, movimentações suspeitas. Alguém está envolvido em algo grande, Clara, e isso pode afetar não só ela, mas você e sua família inteira." O coração dela parecia querer sair pela boca. Ela não queria acreditar que sua mãe, a mulher que sempre foi sua heroína, estava metida em um mar de problemas. "Mas sobre o que estamos falando exatamente?" Pedro puxou um papel amarelado do bolso e passou para Clara. "Olhe, essas informações provam que o investimento que ela fez não era só um simples erro. Tem esses nomes aqui, pessoas que estão envolvidas, e uma delas é exatamente quem você pensa." Tremendo, Clara começou a ler. As palavras dançavam diante de seus olhos, revelando um enredo de mentiras e traições. Um nó se formou em sua garganta quando ela viu o nome que não queria. Não, como ela pode se envolver com alguém assim? Pedro inclinou-se para frente, tentando oferecer conforto. "Eu sei que isso é difícil, mas precisamos entender por que sua mãe fez isso. O que a levou a tomar essa decisão? Às vezes as pessoas fazem coisas impensáveis quando se sentem encurraladas." Clara lutou contra as lágrimas, cada palavra dele ecoando a dor de uma decepção iminente. Sua mente funcionava como uma máquina frenética, repleta de perguntas. E se essa pessoa fosse alguém que sempre esteve em sua vida? E se a verdade fosse muito mais complicada do que imaginava? "Eu não sei o que fazer, Pedro. Se souber de algo mais, precisa me contar. Não posso deixar minha mãe sozinha nessa", disse Clara, a voz embargada. "Eu vou fazer o que for preciso para te ajudar, mas precisamos agir rápido. Se houver algo a esconder, pode ser mais perigoso do que imaginamos." Ela olhou nos olhos dele, buscando aquela confiança que sempre teve. Sentia alguma segurança na presença dele, mas o receio de que tudo pudesse desmoronar a qualquer momento a atormentava. "O que você sugere?" Pedro respirou fundo antes de responder. "Precisamos confrontá-la, encontrá-la e questioná-la sobre tudo isso. Não podemos viver em dúvidas. A verdade irá nos libertar ou nos prender ainda mais." Clara sabia que essa era a única opção. Mas ao mesmo tempo, o medo de revelar segredos que poderiam ferir ainda mais não a deixava descansar. Enquanto os dois conversavam, o telefone vibrou novamente no bolso dela. Era uma mensagem de sua mãe. "Clara, precisamos conversar. Estou em apuros. É urgente. Onde você está?" A adrenalina subiu e o medo de que o pior pudesse acontecer a envolveu. Clara olhou para Pedro, que percebeu a preocupação em seu olhar. "Vamos até ela agora", disse ele, sua voz firme. O que Clara não esperava era que o encontro com sua mãe seria apenas o começo de uma descoberta que poderia abalar a fundação de tudo que ela conhecia e amava. O que mais restava a descobrir? Estariam realmente preparados para a verdade que os aguardava? Clara acelerou o carro, ansiedade pulsando em seu peito como um tambor preparando-se para a batalha. A cada semáforo vermelho que encontrava, sua mente viajava pelos labirintos da incerteza e das emoções. Percebia que a cidade estava mais viva do que nunca, mas para ela, tudo parecia um borrão, um cenário desfocado ao redor de uma realidade que despencava. "Vai ficar tudo bem", Pedro murmurou, tentando tranquilizá-la, mas a incerteza ainda pairava no ar, como uma nuvem pesada que encobria o sol. Quando finalmente chegaram à casa, Clara sentiu o peso da culpa a esmagar.
O lar agora parecia mais um palco de revelações dolorosas do que uma casa acolhedora. Ela viu a luz da sala acesa, um sinal de que sua mãe estava ali, vulnerável, esperando por um desfecho que nenhuma das duas parecia pronta para enfrentar. Você tá pronta? Pedro perguntou, segurando a mão dela de forma apertada. Clara olhou para ele, buscando aquela faísca de coragem que ele tão bem representava. Com um aceno de cabeça, respirou fundo e abriu a porta. Oi, mãe, Clara chamou, a voz travada. O eco da sua palavra preenchia o ambiente, como se o próprio ar estivesse ansioso. Na sala, querida, respondeu a mãe, a voz trêmula, dando a Clara a sensação de que o chão poderia se abrir a qualquer momento. Ao entrar, o coração de Clara disparou. A mãe estava de pé, seus olhos revelavam um intenso turbilhão de emoções, mistura de arrependimento, medo e desespero. Clara sentiu um nó na garganta. Clara, A mãe começou, mas as palavras falhavam, como se a verdade que precisava ser dita fosse um animal selvagem preso dentro dela. Mãe, precisamos conversar sobre o que Pedro descobriu. É sério. Clara interrompeu, a urgência em sua voz soando quase como um grito. O que está acontecendo? O olhar da mãe desviou, e Clara viu o peso das decisões que haviam moldado sua vida se refletir nas rugas em seu rosto. Eu não sei como explicar. Você está em perigo, mãe. Pedro interveio, sua voz firme. E isso pode nos afetar a todos. Precisamos da verdade. A mãe respirou fundo, a luta interna visível. Clara sentiu que os minutos se arrastavam, cada segundo pesando mais do que o anterior. Quando finalmente a mãe começou a falar, suas palavras saíram atropeladas. Foi um investimento. Eu pensei que seria seguro, mas eles são perigosos. Conheci pessoas que achavam que eram boas, mas... E então a história começou a se desenrolar, como um novelo de lã desfeito. Clara ouviu enquanto sua mãe revelava detalhes que pareciam um filme de terror, envolvendo dinheiro, dívidas e até ameaças. Era difícil aceitar que sua mãe, a mulher que sempre fora seu porto seguro, se metera em um campo de tempestades. Por que você não me disse? Clara perguntou entre lágrimas, a decepção chiando em seu peito. Por que não me deixou ajudar? Eu queria te proteger, não queria que você se preocupasse com algo que não tinha controle. A mãe respondeu, a voz cheia de dor. Mas você me envolveu nesse caos. Clara gritou, a raiva e o medo entrelaçando-se como serpentes. Agora somos todas parte disso. Pedro colocou uma mão no ombro de Clara, tentando acalmá-la, mas a tensão no ar era palpável. Ela olhou para sua mãe, pela primeira vez percebendo a fragilidade em seu olhar, uma vulnerabilidade que quebrava seu coração. Agora é hora de tomar uma decisão. Precisamos agir rápido e, para isso, você precisa confiar em mim, disse Pedro, determinado. Com a revelação e o desespero pairando entre elas, Clara percebeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única forma de seguir em frente. Mas o que elas estavam prestes a fazer poderia colocá-las em risco ainda maior. Enquanto a mãe de Clara os encarava, uma tensão crescente se instalou no ambiente. Clara sentia que a próxima decisão não seria apenas sobre investigar o passado, mas sobre como enfrentar o futuro, com um peso que poderia ser desastroso. Seria possível reconquistar a confiança despedaçada? Ela olhou para a mãe e, com um fio de esperança, perguntou: estamos juntas nisso, não estamos? A resposta dela, no entanto, parecia mais distante do que nunca. E enquanto a incerteza a envolvia, Clara percebia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais seria revelado sobre a vida de sua mãe? Clara não esperou pela resposta da mãe. O silêncio, embora esmagador, falava mais do que 1000 palavras. Pedro, atento, parecia absorver cada suspiro e hesitação no ar. Era como se um peso invisível estivesse sobre todos ali, uma carga que exigia que cada um revelasse sua verdade. Mãe, precisamos encontrar uma solução, e rápido, disse Clara, fazendo um esforço para que sua voz saísse firme. O que exatamente essas pessoas querem? O que você fez? A mãe vacilou, um pingo de suor escorrendo pela sua têmpora. Clara percebeu que sua mãe estava à beira de um colapso, mas a gravidade da situação a levou a se manter focada.
A revelação do investimento perigoso não era meramente sobre dinheiro, era sobre o que estava em jogo, a segurança da família. Eles querem o dinheiro de volta, mas também exigem algo mais, a mãe finalmente confessou, a voz cheia de temor. Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. Algo mais? Clara perguntou, a angústia crescendo em seu peito. Do que você está falando? Pedro se aproximou, envolvendo o braço em torno de Clara, oferecendo um conforto silencioso, mas era evidente que ele também estava preocupado. A expressão do rosto de Clara era um misto de desespero e determinação. O que pode ser pior do que isso? Pedro questionou, incentivando a mãe a ser mais clara. Eu não sei como explicar. Eles disseram que eu teria que trabalhar para eles, uma espécie de emprego arriscado. Não é só pagar as dívidas, Clara. Eles querem que eu ajude a fazer negócios, que eu leve você e Pedro junto. Clara sentiu o coração parar por um instante. O pânico se alastrou por todo o seu corpo. Trabalhar para eles? Mãe, isso é loucura! Você não pode fazer isso! Eu não quero, mas se não fizer isso, eles ameaçaram me encontrar onde quer que eu estivesse. Eu não posso correr esse risco, disse a mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria fazer o melhor para nós. Clara olhou para Pedro, que, em seus olhos, refletia um entendimento profundo. A situação era mais complicada do que elas imaginavam. Com a voz embargada, Clara questionou. E se a gente chamar a polícia, eles podem ajudar. Não, não é seguro. Se você os denunciar, as coisas podem sair do controle rapidamente. Eles têm conexões e tudo pode piorar, a mãe disse, um tremor na voz enquanto sacudia a cabeça. Um silêncio denso se instalou novamente. Clara olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Cada ponto brilhante parecia pulsar com possibilidades, mas também com perigos infinitos. Ela sabia que precisava pensar rápido, e uma nova ideia começou a se formar em sua mente. Talvez tenhamos uma alternativa, disse ela, erguendo a voz. Precisamos de um plano. Se eles querem que sua mãe faça negócios, talvez possamos estar um passo à frente. E se formos nós que fizermos o contato? Pedro olhou para Clara admirado. Você está dizendo que devemos nos infiltrar? Isso é arriscado, Clara. Não sabemos quem são essas pessoas. Mas não temos escolha. Se ficarmos paradas, estaremos condenadas, insistiu Clara, sentindo que a adrenalina começava a fluir. Vamos fazer isso juntas. A verdade é nossa única proteção. A mãe de Clara a olhou, incompreendendo inicialmente, mas conforme as palavras de Clara foram se solidificando, um lampejo de esperança começou a brilhar em seus olhos. Você realmente acha que podemos enfrentar isso? A mãe perguntou, sua voz mais suave, quase esperançosa. Não temos outra opção, disse Clara com certeza. Mas precisamos ser cuidadosas e agir rápido. Enquanto elas trocavam olhares cúmplices, Clara sentiu que a união entre mãe e filha poderia torná-las mais fortes do que seriam sozinhas. O plano estava sendo forjado na adversidade, mas a incerteza ainda pairava sobre elas. Como poderiam lidar com um mundo tão sombrio e ameaçador? Logo, Clara percebeu que essa batalha seria apenas o começo. A coragem que surgia dentro dela também trazia um gosto amargo de ansiedade. E agora, o que vamos fazer primeiro? Pedro perguntou, quebrando o silêncio. Precisamos descobrir mais sobre essas pessoas. Precisamos saber com quem estamos lidando antes de irmos atrás de respostas, Clara respondeu, determinada. E foi nesse momento que o telefone da mãe tocou, ecoando pela sala como um trovão. Clara congelou, o coração acelerado ao imaginar quem poderia estar do outro lado da linha. O que mais a esperava naquela noite fatídica? Clara prendeu a respiração enquanto o toque insistente do telefone ecoava na sala. Olhando nos olhos de sua mãe, percebeu a expressão de pânico. O olhar da mulher se desviou para o aparelho, e uma gota de suor escorreu por sua têmpora novamente. A sensação de emergência era palpável, como um aviso de que cada segundo contava. E se for eles? A mãe perguntou, a voz embargada e trêmula. Clara poderia sentir a tensão no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Precisamos atender, disse Pedro, apertando o braço de Clara com firmeza, encorajando-a a agir. Vamos estar juntas, sua mãe precisa de nós.
Clara pegou o telefone hesitante. E se for uma armadilha? Se for uma armadilha, pelo menos saberemos qual é o próximo movimento deles, respondeu Pedro de forma prática. Ela se sentiu um pouco mais fortalecida pelas palavras dele. Abrindo a ligação, Clara ouviu a respiração pesada do outro lado, e a adrenalina fez seu coração acelerar ainda mais. Alô? Clara falou, a voz firme e esperançosa apesar do medo. Você está ouvindo bem, Clara? A voz do outro lado era profunda, com um tom ameaçador. A menção de seu nome em um sussurro baixo a deixou inquieta. Quem está falando? Clara insistiu, tentando manter a calma. Você sabe muito bem quem sou, e eu estou bastante ansioso para falar sobre a situação da sua mãe, disse a voz, rindo suavemente. Precisamos esclarecer uns detalhes. Clara encolheu a mandíbula, pensando se deveria contar à mãe. Nós não temos nada a discutir. Ah, mas temos, minha querida, temos muito a discutir. E posso assegurar que você não vai querer deixar as coisas... Digamos que o tempo está se esgotando, avisou a voz, como um eco do que sua mãe havia dito antes. Mãe, é ele! Clara exclamou, olhando para a mãe, que já estava branca como o papel. Escute com atenção. Você deve trazer sua mãe até o café na esquina da Rua Mário, às 10 da manhã, e sem mais enrolação. Pode ser sua chance de salvar sua família, disse a voz antes de desligar. Clara sentiu o mundo desabar ao seu redor. Mãe, ele quer que você vá ao café. Isso é uma armadilha ou uma oportunidade? Perguntou Clara ainda em choque. Meu Deus, o que fazer? A mãe murmurou, a expressão de desespero sufocando-a. Pedro, ao lado de Clara, respirou fundo, pensando em como agir. Podemos ir juntas, só que precisamos ter cuidado, observar tudo. Se você vai, quero estar ao seu lado, disse Clara, com a voz decidida, mesmo sentindo o peso da dúvida. O que se eles souberem que estamos planejando algo? E se isso colocar você em risco? Sua mãe questionou, com uma nota de preocupação que fez o coração de Clara acelerar. Então, temos que agir com inteligência e astúcia. Se eles acham que temos medo, eles vão nos desestimular. Clara retrucou, decidida. Mas e se você descobrir que eles só estão jogando com a gente? Pedro olhou para as duas, sentindo a tensão. Devemos ter um plano B, e precisamos de um local seguro para nos escondermos depois. Não podemos deixar as coisas assim. Enquanto o trio discutia freneticamente, Clara olhou pela janela novamente. A noite havia se instalado, e, simbolicamente, mais sombras pareciam cobrir a cidade. Mas, ao mesmo tempo, viu as luzes brilhantes piscando, como estrelas a prometerem esperança em meio ao caos. Precisamos saber o que significa essa reunião no café, e o que ele quer de você, mãe. E mais importante, quem mais está envolvido nisso tudo, Clara concluiu, determinada. Pedro segurou a mão de Clara e apertou, como se dissesse que eles enfrentariam tudo juntos. Temos suas costas, Clara. Com um nó na garganta, ela se preparou para o que estava por vir. Amanhã, tudo vai mudar. Mas, antes disso, deve haver segredos que precisamos descobrir. E se esse homem não for o único que devemos temer? Os olhos de Clara brilharam com uma nova determinação. O amanhecer de um novo dia estava se aproximando, mas a verdade ainda permanecia oculta na sombra. Seria aquele café o lugar onde tudo se revelaria? Amanhã chegou com um céu nublado, refletindo a tempestade emocional que Clara sentia por dentro. O café na esquina da Rua Mário parecia uma armadilha e uma promessa ao mesmo tempo. Ela estremeceu ao pensar no encontro com aquele homem, mas não havia como voltar atrás. Pedro e sua mãe estavam com ela, e a força da união as tornava mais destemidas. Ao chegarem ao café, o aroma do café fresco misturava-se com o medo e a expectativa. Clara respirou fundo e entrou, sentindo as paredes do local fecharem-se ao redor dela. O canto do café era pequeno e apertado, com poucas mesas, e uma luz fraca iluminava o lugar. O olhar de Clara percorreu a sala até que, em um canto, avistou o homem misterioso. Ele estava de costas, mas quando se virou, um sorriso cortante apareceu em seu rosto. Era ele, o indício de todas as dores, o símbolo da traição que envolvia sua mãe. Clara sentiu um gelado percorrer sua espinha. Clara, que bom que você veio. Espero que esteja pronta para a verdade,
disse o homem, com um tom ligeiramente debochado. Clara trocou um olhar rápido com Pedro, que a encorajou com um gesto. Ela se sentou, sua mãe ao lado, respirando fundo para recuperar a coragem. Sobre o que você quer falar? Perguntou Clara, tentando manter a voz firme apesar do turbilhão de emoções. O que eu quero? Talvez apenas apresentar algumas opções para você e sua mãe. A vida é feita de escolhas, certo? O homem descansou os cotovelos na mesa, observando-as como um predador que se divertia com suas presas. O que vocês sabem sobre o trabalho que ela deve fazer? Clara olhou para sua mãe e viu a preocupação e o medo em seus olhos. Você sabe que essa situação não é segura. O que você espera que nós façamos? Ele sorriu lentamente, satisfeita com a agitação. Fazer um favor? Existem pessoas que precisam de ajuda. Sua mãe tem uma habilidade que pode ser útil. E ao contrário do que ela pensa, você também tem. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. As implicações eram vastas e sua mente disparou, pensando em como podiam encontrar um caminho de saída. Não vamos fazer nada que envolva ilegalidades, não vamos entrar pio em sua teia, disse Clara, firme na sua determinação. O homem inclinou-se para a frente, um sorriso sutil nos lábios. É isso que você acha? Que pode simplesmente se afastar? Eu não quero problema, mas posso criar uma situação bem complicada, não só para você, mas para todos que ama. O estômago de Clara revirou-se. Se você realmente se importa com a sua mãe e com os outros, como pretende continuar com isso? O homem riu, como se ela tivesse dito algo absurdo. Entenda, Clara, não há o que discutir. O que vossa mãe decidiu nos últimos meses está prestes a explodir. Você pode se juntar a nós ou ficar de fora. Sua escolha. Pedro, percebendo a tensão, interveio. Ela não está sozinha. Estamos juntos nesse problema. Vamos enfrentar isso. Ah, o jovem fazendeiro. Sempre tão intrigante, não? O homem virou-se para Pedro, a expressão dele mudando. Você barrou nossa negociação uma vez e agora está aqui. Isso não é sábio. De qualquer forma, precisamos saber se vocês estão do nosso lado ou não. Clara sentiu uma determinação crescente. Não podemos ser ameaçados. Vamos denunciar isso. É essa a verdade que queremos. O que você quer na verdade? O homem havia se levantado, e sua presença era tão esmagadora que Clara quase se encolheu. Você não sabe com quem está lidando, e aqui é onde posso ajudar ou atrapalhar sua vida. As consequências da sua escolha podem ser devastadoras. A escolha é sua. Clara sentiu que a pressão estava aumentando, mas naquele instante ela compreendeu uma verdade. Não poderia mais viver na sombra da culpa e medo. Se a verdade é tão poderosa, por que você é tão relutante em compartilhá-la? Vamos trazer tudo à tona. Aquelas palavras, soldadas com determinação, cortaram a tensão no ar. O homem parou, avaliando-a com um novo olhar de respeito. Muito bem, Clara. Vamos ver até onde você pode ir. Clara estava disposta a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Estava pronta para enfrentar o que estivesse por vir. A batalha estava apenas começando, mas a coragem que havia encontrado começava a iluminar um novo caminho. Enquanto saíam do café, Clara sentiu que havia feito uma escolha. Agora, seu coração pulsava com uma sensação de liberdade. Estamos juntas, mãe. Vamos resolver isso de vez e lutar pela nossa verdade. Pedro a segurou pela mão, e naquele gesto, Clara viu não apenas apoio, mas um futuro onde as sombras não a definiriam. Elas estavam unidas, e juntas poderiam enfrentar até mesmo as tempestades mais intensas. Clara olhou para o céu, agora incerto, mas para ela o amanhecer estava a caminho. Era hora de lutar pela vida que desejava, e um novo capítulo começava a ser escrito. Agora é a sua vez. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e teorias sobre o final. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.